Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no Percurso Educacional. Eu sou o professor Richard Garcia, professor de Filosofia, Sociologia e Atualidades. E hoje nós estamos com um tema muito importante. Esse tema de atualidade hoje é a cara do Enem, que é um problema social que nós vivemos, um problema social de saúde pública que nós vivemos hoje no Brasil, que é essa nova epidemia de sífilis que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. O que acontece? De maneira geral, simplificando, o objetivo dessa aula de hoje é nós entendermos como é que a sífilis voltou de maneira exponencial e vem crescendo de maneira muito forte, muito importante na população brasileira. Uma doença que estava controlada e hoje está saindo do controle. Primeiro nós vamos entender então o que é a sífilis, depois vamos entender o que é essa epidemia e vamos entender as causas e pensarmos juntos algumas propostas de intervenção, ou seja, algumas soluções para esse problema. Tudo bem? Então entenda isso aqui. O que é a sífilis, pessoal? Você já sabe, você está aí estudando biologia, você está estudando aí para o Enem, você já tem um conhecimento de mundo, mas de maneira geral vamos dar uma pincelada sobre o que é essa doença. A sífilis trata de uma doença sexualmente transmissível, então uma DST, originada pela bactéria Treponema pallidum, entende? A doença também é conhecida popularmente como cancro duro e pode atingir, além dos órgãos genitais, outras partes do corpo em diferentes estágios. Os sintomas da sífilis avançam conforme a evolução da doença e partem de feridas e manchas na pele até cegueira, demência e consequências severas no sistema nervoso central. Os sintomas da sífilis variam de acordo com o estágio em que a doença se encontra no organismo do paciente. A doença pode demorar anos para manifestar sintomas externos, tudo depende da evolução da infecção, que passa pelos estágios primário, secundário, latente e terciário. Esse tipo de informação, pessoal, não é o objetivo da nossa aula, obviamente. A gente fala sobre isso para que a gente possa refrescar na sua cabeça uma matéria que você já estudou em biologia, certo? Então, não estou dando aula de biologia, não tenho competência para isso. Mas esse tipo de informação mais geral é importante a gente se relembrar para a gente localizar o problema social que nós estamos vivendo hoje em dia, ok? Então, vamos lá. O Brasil vive, agora nós entramos naquele problema ou na questão que mais nos interessa. O Brasil vive uma nova epidemia de sífilis, uma doença sexualmente transmissível. O Ministério da Saúde divulgou dados recentes mostrando que o número de pessoas infectadas no Brasil aumentou 32,7% entre 2014 e 2015, chegando a 65.878 casos do ano passado. O aumento é considerado expressivo em todas as faixas etárias. Esse é o problema social. A pergunta que a gente faz ao problema é: por que esse problema tem, essa infecção, essa epidemia, ela retornou ao Brasil? O que aconteceu que levou a esse problema? Qual é a causa desse problema? Essa é a discussão de atualidades que a gente tem que fazer. O porquê disso? O que levou ao ressurgimento de um problema que, entre aspas, que estava controlado, mas que agora vira uma nova epidemia. 32,7% de aumento de casos. Isso é muito importante. Isso é praticamente um terço a mais. Um terço a mais de uma doença é algo que chama atenção e se torna, para as grandes autoridades, um problema de saúde pública. Tudo bem? As gestantes constituem um dos grupos de maior risco. Os casos de sífilis congênita, em que ocorre a transmissão da mãe grávida com sífilis para o bebê, cresceram de forma espantosa. A taxa de bebês com sífilis congênita em 2015 foi de 6,5 casos a cada 1.000 nascidos. E olha que extravagante esse dado. 13 vezes mais do que é tolerado pela Organização Mundial de Saúde e 170% a mais do que o registrado em 2010. 170% a mais do que o registrado em 2010. Nós estamos falando de um tempo de 4 anos.
algo muito errado tem acontecido. Por que que tanta gente tem essa doença hoje, muitas vezes não sabe dessa doença, e por que que isso se torna uma epidemia num mundo completamente tecnológico, em que a tecnologia para o tratamento ela já é uma tecnologia realmente eficiente. O que tem acontecido no Brasil? A bactéria da sífilis é capaz de atravessar a barreira placentária e infectar o feto durante a gestação ou na hora do parto. As consequências podem ser graves para o bebê e ocasionar problemas físicos, mentais e até a morte. Segundo especialistas, a atual epidemia tem causas multifatoriais. Aqui que está o cerne da nossa discussão. Quais são os fatores que levaram a essa atual epidemia? Como a falta de medicamentos, problema de saúde pública, problema de investimento em saúde pública, falta de medicamento, baixa qualidade dos exames pré-natal. Então, essa mulher, lembre-se, 170% a mais de casos de sífilis congênita, ou seja, que a mãe passa para a criança. Por que que no pré-natal você já não identificou esse problema e os cuidados foram tomados? Essa é a grande questão. E uma das explicações para essa questão é a baixa qualidade dos exames pré-natal. E principalmente a falta de uso de preservativos em relações sexuais. Temos 3 grandes problemas que levaram a essa epidemia. Primeiro problema, falta de medicamento. Por que que o posto de saúde não tem um medicamento para tratar isso? Isso se trata com antibiótico. Segundo problema, as mulheres nos seus exames pré-natal, elas têm um exame que não identifica a doença. Então, a baixa qualidade do exame. E terceiro, e mais grave de todos os problemas, que está na base dessa epidemia, que é a falta do uso do preservativo em relações sexuais. Porque o medicamento trata, o exame pré-natal evita passar para a criança, mas o uso do preservativo, você evita a contaminação e, consequentemente, você evita o aumento dessa epidemia, ou seja, contaminar outros indivíduos. Então, aqui nós estamos falando daquela primeira medida que precisa ser tomada para que a epidemia seja controlada. Por meio do contato com feridas ou lesões de pessoas infectadas, através de transfusão sanguínea e durante a gravidez ou parto da mãe para o filho. A infecção causa o aparecimento de uma ferida nos órgãos sexuais, por isso que é chamado cancro duro, e se caracteriza por ter bordas elevadas e avermelhadas. Esses sintomas podem desaparecer no estágio mais avançado da doença. Depois de semanas ou meses, podem aparecer manchas no corpo, especialmente nos pés e mãos. Se não tratada, a sífilis pode provocar paralisia, cegueira, problemas cerebrais, respiratórios e cardíacos. Ela ainda pode facilitar a transmissão do HIV, o vírus da AIDS. Esses, então, são os sintomas mais comuns da sífilis. O tratamento é relativamente simples, feito por antibióticos. A pessoa e seu parceiro devem ser tratados. O SUS dispõe de um teste rápido capaz de diagnosticar a doença em até 30 minutos. Então, você tem um tratamento simples por meio de antibiótico. Você tem um teste rápido de 30 minutos que você consegue identificar a sífilis. Mas por que essa doença aumenta? Se é fácil tratar, por que a epidemia volta? A principal forma de transmissão da sífilis é pelo contato sexual e por isso o uso da camisinha é a melhor arma de preservação. Em outubro deste ano, o Ministério da Saúde iniciou novas campanhas publicitárias para alertar a população dos perigos da doença e orientar quanto à prática do sexo seguro. Presta atenção. Talvez o maior problema, e aqui a gente precisa entender de maneira mais ampla a origem do problema da epidemia de sífilis. Não é apenas a epidemia de uma doença, é a epidemia de outras também doenças ou doenças sexualmente transmissíveis, DST. Qual que é a causa original? A não utilização de camisinha nos atos sexuais. E por que os jovens, principalmente os jovens, não estão utilizando camisinha como deveriam utilizar em suas relações sexuais? Porque a utilização da camisinha
se torna algo cada vez menos utilizado pelos jovens. Hoje, nós vivemos uma realidade diferente da vivida na década de 70, década de 80, quando nós tivemos uma grande epidemia do HIV, da AIDS. O que acontecia? Naquela época, a AIDS matava, e matava de maneira trágica a pessoa. Houve, então, uma comoção mundial, em que grandes artistas morreram. Por exemplo, aqui no Brasil, vocês vão se lembrar de casos clássicos de morte, como, por exemplo, o Cazuza. E isso causava uma comoção, isso causava um medo, principalmente entre jovens. Ídolos da juventude morriam de uma doença. E o cara ia emagrecendo, e você percebia que o cara ia definhando. E aquilo causava um pavor geral. Hoje em dia, não se vê mais casos como esse. Hoje em dia, na verdade, nós vemos pouquíssimos casos, aparece na mídia, pouquíssimos casos de pessoas ou de situações que tragam ou que provoquem esse medo ou esse pavor em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Isso nos dá a falsa impressão de que essas doenças estão controladas ou elas não existem. E principalmente os jovens, os mais novos, que não viveram todo esse processo da década de 80, década de 90, eles nasceram num mundo em que isso não era mais problema. Isso traz como consequência a não utilização de preservativo, o que causa, sem dúvida nenhuma, que está na raiz desse problema, dessa nova epidemia de sífilis. É isso que nós precisamos pensar. O maior problema. Pesquisas revelam que o uso de preservativos tem diminuído no Brasil nos últimos anos. De acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados em 2015, 45% da população sexualmente ativa do país não havia usado preservativo nas relações sexuais nos últimos 12 meses. Os motivos alegados pela maioria das pessoas é que a camisinha reduz o prazer e que existe confiança no parceiro. Como resultado, o número de casos de DSTs voltou a crescer, ou seja, diminui a utilização de camisinha, aumenta o número de doenças sexualmente transmissíveis, dentre elas a sífilis e inclusive a AIDS. Você tem dois fatores muito importantes. Você tem um aumento da faixa etária de pessoas sexualmente ativas. Então pensa, com o aumento da tecnologia em medicamentos, por exemplo, o Viagra, você tem uma faixa da população, uma parcela da população mais idosa, que já vive uma vida sexual mais ativa. Antigamente, você tinha uma diminuição dessa atividade sexual. Então, essas pessoas também não utilizam, ou o uso de camisinha nessa parcela da população também diminuiu, mas principalmente dos jovens. 45% não havia utilizado camisinha nas suas relações sexuais. E isso traz como consequência óbvia o aumento de doenças sexualmente transmissíveis. Aqui é que está o cerne do problema. Em uma redação, em uma proposta de intervenção, o que você precisa fazer? Identificado o problema, pensar em uma proposta de intervenção. O que fazer para que, primeiro, controlar essa epidemia de sífilis, ou, se a gente quiser aumentar, de doenças sexualmente transmissíveis, mas principalmente o que fazer para conscientizar os jovens ou a população em geral da importância da utilização de camisinha nas relações sexuais. O uso de preservativo começou a se intensificar após a descoberta do vírus HIV na década de 80. Nesse período, o HIV era considerado fatal, matava mesmo. Com o aumento da preservação, a sífilis se tornou uma doença cada vez mais incomum no Brasil e no mundo. A partir dos anos 2000, novos tratamentos para a AIDS começaram a surgir e a população passou a se preocupar menos com o uso de preservativos. Como você não viu, acabei de dizer para vocês, você não vê mais casos trágicos de pessoas muito conhecidas morrendo de AIDS, isso nos dá a falsa sensação de que o problema acabou ou o problema está absolutamente controlado. A partir dos últimos 5 anos, o número de casos voltou a subir. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
IBGE, os brasileiros de 13 a 15 anos são os que menos se protegem na hora da relação sexual. Veja, essa faixa etária são de jovens, muito jovens, que não viveram e nem se lembram ou ouviram falar daquilo que acontecia na década de 80, década de 90. Ou seja, que se sentem nessa idade seguros, que acham que nada pode acontecer com eles. As vítimas mais comuns desse tipo de doença, que são as doenças sexualmente transmissíveis. O maior problema, continuando, a diminuição do uso do preservativo não acontece apenas no Brasil. Ela é uma tendência global, está causando o reaparecimento de antigas DSTs nos Estados Unidos e na Europa. Então não é um problema local brasileiro, é um problema global, mundial. Além da mudança comportamental da população, outro fator que contribui para a atual epidemia de sífilis é o desabastecimento da penicilina benzatina do comércio. Por quê? O que acontece no mercado? É esse antibiótico que trata a sífilis. Se você não tem esse medicamento para tratar, obviamente que a doença não é controlada. Então, um outro problema de saúde pública que nós temos é exatamente a escassez desse medicamento. Esse antibiótico é essencial para o tratamento de sífilis, está em falta em muitos postos de saúde e hospitais públicos. Agora a gente já traz o problema para o Brasil. No Brasil você tem um desabastecimento nos postos de saúde, nos centros de distribuição de medicamento, nos hospitais, desse tipo de remédio. Faltando o remédio, a doença não é controlada. A doença não sendo controlada, você tem uma contaminação de mais pessoas e mais pessoas, uma vez que o sujeito não trata a sua doença e o pior, continua tendo relações sexuais sem a utilização da camisinha. Em janeiro, um levantamento feito pelo Ministério da Saúde apontou que 60,7% dos estados brasileiros relatavam desabastecimento de penicilina. Essa situação dificulta o tratamento de infectados. 60,7% dos estados não ter o remédio é muito mais do que a metade. Então você tem um problema seríssimo que precisa ser contornado. Também faltam recursos para o diagnóstico da doença, feito por exames laboratoriais. Há ainda mais um fator para preocupação. A Organização Mundial de Saúde, OMS, alerta que 3 das DSTs mais comuns estão ficando intratáveis. Esse problema, pessoal, é um problema seríssimo. Presta bem atenção qual é o cerne do problema. Sífilis, clamídia e gonorreia. O problema é o uso inadequado e exagerado de medicamentos. As bactérias responsáveis por essas doenças estão se tornando cada vez mais resistentes aos antibióticos utilizados no tratamento. Por quê? Lembre-se lá da aula de biologia. Isso aqui não é aula de biologia, mas lembre-se disso. A bactéria se torna resistente quando o indivíduo trata de maneira incorreta a sua doença. Então, o sujeito ele toma antibiótico errado, o médico pode receitar antibiótico errado, ou o sujeito se automedica com antibiótico errado, ou o sujeito que tinha que tomar antibiótico durante muitos dias, ele acredita que os sintomas passaram logo, a doença sarou, e aí ele para de tomar antibiótico, e a bactéria vai se tornando resistente, até chegar num determinado momento. E isso é um problema mundial gravíssimo, em que não haverá mais antibiótico para matar aquele tipo de bactéria. E na hora que chegar a esse ponto, simplesmente o problema não tem mais solução. A OMS recomenda uma mudança nos tratamentos para essas doenças, como o uso de antibióticos certo para cada caso e em doses mais controladas do que se tem usado até agora. O objetivo é o tratamento correto até o fim. Se isso não acontece, você fortalece, você cria superbactérias ou bactérias resistentes. Ok? Espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Lembre-se, problema de saúde pública,
problema que afeta diretamente a população brasileira e as propostas de intervenção, investimento em saúde pública, em exames mais eficientes, em exame pré-natal eficiente e, principalmente, medicação correta e adequada para cada caso. Um grande abraço, até a próxima, até logo.